Senhor, irmãos, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Hoje, irmãos, nós estudaremos a lição de número 2 da nossa revista dos jovens. E a nossa lição de número 2, o nosso título é O Contexto da Profecia de Isaías. Então, o nosso texto do dia, que no caso é o nosso texto áureo, diz assim: Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então aqui, Isaías aqui já estava profetizando que o povo deveria se preocupar com o seu próximo. E aqui na nossa síntese, que é a nossa verdade prática, Isaías escreveu seu livro num amplo e complexo contexto histórico, político, cultural, econômico e religioso, que ao ser conhecido, torna mais vívida e compreensível sua mensagem. Ou seja, Isaías profetiza e ele tenta fazer de tudo com que o povo entenda aquilo que ele está profetizando. Aquilo que Deus está usando para ele falar, ele quer que o povo entenda, que o povo compreenda aquilo que Deus está usando ele para ele dizer. E vamos aqui, meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, a gente não vai ler, mas está em Isaías, capítulo 1, versículo 11, versículo 12, versículo 15 ao versículo 17, e do versículo 21 ao versículo 26. Alguns versículos que tem aqui na nossa leitura bíblica em classe, nosso texto bíblico, alguns versículos aqui estão na leitura da nossa lição passada, que no caso seria a agenda de leitura. E alguns versículos aqui estão na agenda de leitura da nossa lição passada. Então, nós vemos aqui Isaías chamando a atenção do povo acerca daquilo que Deus gostaria que eles fizessem, que eles deveriam se preocupar com o seu próximo. Então aqui também, no nosso contexto histórico-político, nosso tópico 1, a divisão do reino, eu não vou ler, meus irmãos, mas todos nós sabemos como foi essa divisão do reino. Nós vemos Jeroboão, né? Jeroboão, ele na época de Salomão, quando Salomão era rei, Salomão magicamente expulsa ele do reino, porque ele queria fazer um motim ali, queria, vamos dizer assim, fazer uma rebelião. Ele vai para o Egito, e quando Salomão morre, o próprio povo o chama a ele. Ele volta, Jeroboão volta para Israel. E nós vemos aqui que essa divisão aconteceu da seguinte forma: Roboão, ficou no lugar do seu pai, Salomão, e ele começou a pagar tributos, e ele continuava cobrando tributos muito altos do povo. Ele queria que o povo continuasse pagando os tributos muito altos, já que o reino já tinha sido construído, o templo já tinha sido construído, a infraestrutura da cidade já estava muito boa, então na verdade não haveria necessidade de o povo continuar pagando um imposto tão alto como Roboão estava cobrando, como Salomão cobrava também. Mas aqui nós vemos que quando Deus ele fala, a questão de divisão do reino, Deus usa o profeta Aias e fala com Jeroboão. E pega as vestes de Roboão, pega uma parte das vestes, rasga, corta em 10 pedaços, dá para Jeroboão e fica com 2. Ou seja, 10 pedaços daquela veste, Jeroboão seria o rei de Israel. E como nós vemos, quando Roboão ele pede conselhos para os anciãos aconselham ele, e ele também pede conselho para os seus amigos que cresceram com ele na infância. E ele também busca conselho com os seus amigos, e os seus amigos também o aconselham. E os amigos deles aconselham a ele continuar pagando o tributo, continuar cobrando um tributo do povo, um tributo muito alto, que o povo deveria pagar esse tributo. E ele vai e procura, ou seja, ele escuta os seus amigos que cresceram com ele, não os anciãos. E o que acontece? O povo se revolta contra Roboão, contra o rei Roboão, o povo se levanta, o povo se revolta contra ele, até ele tem que sair meio que fugido, e aí Jeroboão toma posse do reino. Jeroboão começa a ser rei de Israel. Não dá para entrar muito nos detalhes de como foi algumas coisas, mas só para nós entendermos melhor como foi essa divisão do reino. Então, Jeroboão, ele fica com o reino do norte, Israel, capital Samaria, e embaixo fica o reino de reino de Judá, ou seja, Judá e Benjamim fica com Roboão, essas duas tribos, e cuja capital é Jerusalém. Então nós vemos que esse é o reino
do sul. Então essa foi a divisão do reino. E aqui tem a data aqui. Esse fato aconteceu em 922 antes de Cristo. Então isso tudo que aconteceu, essa divisão do reino aconteceu nessa data. Então nós vemos que não era da vontade de Deus que isso dividisse. Mas como ele toma conselho dos seus amigos, daqueles homens, ele diz assim, até o meu deno mínimo é mais grosso do que a mão do meu pai, uma coisa mais ou menos, não me recordo muito bem, mas está mais ou menos assim, ou seja, aquilo que o pai dele colocou, ele colocaria em dobro, e ele seria um rei mais duro nessa questão dos tributos, nessa questão dos impostos, ele cobraria ainda mais do povo. E aqui, na parte 2, os reis do profeta Isaías. Adiante segue a relação dos reis que governaram Judá, reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Então, aqui mais para baixo nós vamos ver, que não dá para ler, mas os reis foram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Quando ele tem aquela visão, quando Isaías tem aquela visão no capítulo 6, acerca do reino, acerca que ele vê a glória de Deus, no ano em que morreu o rei Uzias, é muito provável que um pouquinho de tempo muito pequeno, né, de até o rei Uzias morrer, provavelmente o rei Uzias já estava na casa de campo, numa casa separada, pelo fato de ele estar com lepra, e até mesmo o Jotão já era o regente do reino. O seu filho Jotão já tinha tomado posse como regente do reino, mas até então ele não era o rei, ele só era o regente. Quem era o rei continuava sendo Uzias. Então provavelmente Uzias já estava na casa, já estava separado, porque quem era leproso, pela lei, tinha que ficar separado. Mais para frente nós vamos ver o porquê que Uzias fica separado do restante da população, ou seja, da civilização naqueles dias. Mas aqui nós vemos que o primeiro rei foi Uzias. Ele governou de 791 a 740. Ele começa, né, ele toma posse do reino provavelmente com 16 anos. E nós vemos, né, que foi, como nós repetimos, até vou repetir, que foi muito pequena vamos dizer assim, Isaías com Uzias, o seu contato com Uzias, porque Uzias morre e ele fica muito triste, porque Uzias foi um bom rei. Uzias fez grandes coisas pela nação de Israel, ou seja, pela nação de Jerusalém, por Judá. Ele fez muitas coisas, mas ele se ensoberbeceu, ele ficou soberbo, né? E aí acontece o que aconteceu, que ele fica leproso, que mais para frente nós vamos falar. E depois, Jotão era filho de Uzias e sucedeu no trono de 740 até 732 a.C. Aqui está até uma parte aqui. Acredita-se que tenha sido corregente de seu pai, como nós falamos. Então, nós vemos aqui que Jotão ele toma posse do reino depois. Né? Ele toma posse do reino depois que Uzias, o seu pai, morre. Ele era corregente, ou seja, o regente do reino. E ele toma posse do reino depois que o seu pai morre. E aí, vamos dizer assim, o seu reinado dura de 740 até 732, né? Que foi até um reinado até que relâmpago, pequeno, perto dos outros que tinham. E depois, né? E nós vemos também que até Jotão mesmo, se a gente for ver bem, Uzias foi um bom rei. Repetindo, meus irmãos, até voltando um pouco, eles não tiravam todos os utensílios, os utensílios não, todos os falsos deuses que existiam. Eles continuavam fazendo, como quem diz, vista grossa, e o povo continuava adorando outros deuses. Jotão fez a mesma coisa, deu uma crescida um pouquinho na questão de adoração a outros deuses. Mas nós vamos ver aqui, o rei Acás, irmãos, o rei Acás foi um dos piores reis de Israel. Para nós termos uma ideia, né, ele sacrificou os seus próprios filhos. Ele sacrifica os seus filhos. Quem sacrificava crianças eram os pagãos, que sacrificavam os seus filhos a outras divindades, porque Deus não aceita sacrifício de humanos. Então eles sacrificavam a outras, principalmente ao deus Moloque. Eles sacrificavam muito ao deus Moloque. O deus Moloque, meus irmãos, não está na revista, mas eu vou dar um exemplo. O deus Moloque era um deus assim. Era um deus feito de metal. Ele ficava com as mãos assim, né? Ele ficava assim, uma estátua assim. E se colocava a criança em cima dele. E colocava fogo, ou seja, esquentava. Aquele metal esquentava
e tinha como se fosse um caldeirão embaixo, alguma larva, alguma coisa que pudesse queimar. O que acontecia? Eles colocavam uma criança, né, em cima ali, como se estivesse no colo do Moloque, do deus Moloque, e quando começava a esquentar esse metal, a criança começava a se debater. Quando a criança se debatia, a criança automaticamente ela passava pelo meio dos braços dessa divindade e ela morria queimada em sacrifício. Então Acaz, ele faz esse sacrifício, irmãos, terrível, rei terrível, muito terrível, que até levantou altares, né, a outras divindades, como nós estamos falando, e o pior, meus irmãos, sacrificar os seus próprios filhos. Que rei terrível. E depois nós vemos, né, o rei Ezequias, que foi um bom rei, que foi um rei que fez muitas coisas, né, em prol do povo de Israel, mas também fez um pouco de vista grossa acerca de alguns deuses, né? Ele tirou muitos deuses, ele derrubou muitos altares, mas a gente vê que ele fez um pouquinho assim, que deixou um pouco a coisa meio que andar. Então, nós vemos que esse rei Ezequias, e Deus também dá muito livro. Quando não conhece, quando ele pede para Deus para não morrer, e Isaías está no hall do palácio e volta e fala que Deus tinha acrescentado mais 15 anos ainda para ele. Quando nós vemos que ele entra dentro do templo, ele clama a Deus, né? E Deus vai lá e envia o anjo lá no acampamento dos assírios, lá e mata 185 mil, só um anjo. Então nós vemos que Deus deu vários livramentos pela vida de Ezequias. E Ezequias também nós vemos que ele, né, ele fica doente e ele pede a Deus, Deus faz um milagre. E também, meus irmãos, uma curiosidade que nós temos que entender de Ezequias, que depois que ele volta, depois que ele está doente, que ele fica bom, quem vem visitar ele, né, que traz presentes para eles, é os reis da Babilônia. E aí Isaías dá uma chamada de atenção em Ezequias e fala: quem eram esses homens? Ah, não, vieram me visitar e tal, né? Como quem diz, vieram em paz. Mas depois aqueles homens da Babilônia só foi ver lá o que tinha no reino de Judá, de Jerusalém, né? E mais para frente nós vemos que foram levados cativo, muitos anos depois. Mas até então, meus irmãos, fazendo até um resumo desses 4 reis, o que nós vemos são reis que realmente, alguns foram bons. Uzias, nós podemos dizer que foi um rei bom. Ezequias, Jotão e Acaz, eu vou deixar para falar Manassés depois. Jotão e Acaz nem tanto. Acaz, inclusive Acaz, ele pede ele pede ajuda para os reis, para a Síria, porque ele estava em confronto com Israel, mas ele pede ajuda para o rei da Síria para lutar contra Israel, né? E Deus fala, né? E Deus até chama a atenção dele acerca disso. Mas até fazendo um resumo aqui, que nós vemos que todos esses 4 reis aqui, depois nós vamos falar de Manassés, foram reis bons, né? Foram reis muito bons para Israel, menos Acaz. Acaz foi um rei terrível, mas Jotão e Uzias foram reis bons para Israel. E até mesmo Ezequias, como nós falamos, eles foram reis e fizeram vista grossa acerca de algumas coisas. Mas Uzias, meus irmãos, nós vemos, como nós iremos explicar, o que acontece com Uzias é que ele se ensoberbeceu, ficou soberbo e quis entrar dentro do templo e ele acender o incenso para poder acender para Deus mesmo. Mas quem deveria fazer esse ofício era só o sacerdote. Ele não podia fazer isso. E os sacerdotes, 80 sacerdotes, param na frente dele e fala que ele não podia entrar, que ali ele não teria lugar. O que acontece? Ele fala: não, eu vou, e acende o incenso, e aí todos veem a lepra saindo na testa dele. E aí ele fica leproso. E aí fica o corregente Jotão, né? Fica o regente do reino. E depois Jotão morre, vem Acaz, que faz aliança com a Síria, mata seu filho. Depois vem Ezequias, um rei bom, mas que, né, que a gente vê que ele viveu e ainda acabou abrindo as suas portas do palácio para que pudesse entrar aquele povo da Babilônia. E nós vemos também agora falando de Manassés. Manassés, alguns dizem que foi o pior rei de Israel, o pior de todos. E nós vamos ler bem rapidinho aqui, ó. Reinou de 686 a 642 a.C., mas deve ter sido corregente com seu pai desde 696 a.C.
Não há registro de que Isaías tenha profetizado durante o reinado desse rei, mas provavelmente foi no início desse reinado que o profeta foi martirizado, sendo cerrado ao meio segundo a tradição, pois esse rei era perversamente idólatra. Um dos reis mais idólatras que já teve em Israel, em Jerusalém, em Judá. Foi um dos reis mais idólatras. Acás, Isaías profetiza no reinado de Acás, mas Acás não mata Isaías. Né? Acás não mata Isaías. E nós vemos Manassés, aqui é bem provável que aqui está falando que ele não profetizou contra o reinado de Manassés. Mas nós vemos Manassés, ele conhecia Isaías pelo fato de Isaías estar junto com Ezequias, o seu pai, profetizar, como nós vemos que ele é de família nobre, Isaías, então ele tinha um acesso ao reino. Ele poderia falar, ele poderia estar em lugares do palácio que homens comuns não poderiam. Então Manassés, como que diz, ele só vai filmando, só vai prestando atenção nisso. Quando chega a sua vez, ele não dá nem tempo, não dá nem chance. Ele já vai e manda matar Isaías. E a segunda tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. E na ascensão aqui, na parte 3 aqui, a ascensão dos impérios mundiais, com a subida ao poder de Tiglat-Pileser III, ao trono da Síria, 745-727 a.C., essa começou a subjugar algumas nações, dentre as quais o Reino do Sul, a Síria e Israel, Reino do Norte, haviam ameaçado invadir o Reino do Sul. Então aqui, meus irmãos, nessa parte aqui, a ascensão dos impérios mundiais, a Síria, através de Tiglat-Pileser III, ela invade a Síria e depois ela invade Israel, que é o Reino do Norte. Ele invade e depois nós vemos que ele quer invadir também o Reino do Sul. E principalmente na época de Ezequias. Mas Deus dá vários livramentos para Ezequias. Né? Ele e até um dos generais até quer invadir, até afronta o Deus de Israel. Mas aí vai o anjo, mata os 185 mil lá onde eles estavam. E depois, quando esse general ele volta no templo do seu Deus, os homens vai e mata ele. Então ele desafiou ao Deus de Ezequias, como nós vemos. Então aqui, eles queriam invadir. Mas até o momento também, Ezequias pagou tributo muito alto para a Síria. Ele tinha que pagar tributos altíssimos para a Síria. Até cortou algumas partes de ouro do templo, né, o templo de Salomão, que ainda não tinha sido destruído, cortou parte do templo. Algumas coisas de ouro ele substitui por prata e manda, né, para os assírios como pagamento de tributo, como pagamento de imposto. E nós vemos que ele pagou tudo isso e mesmo assim eles queriam invadir Jerusalém. Então foi só o tempo mesmo que deu, e depois que aconteceu isso no acampamento dos assírios, deu uma acalmada. Mas o que nós vemos é que a Síria realmente queria invadir, né, Jerusalém, mas Deus não permitiu. Mas Deus permite, aqui embaixo aqui, já o Reino do Sul teve uma duração mais longa, ou seja, o Reino de Jerusalém durou mais tempo, né? Mais longa. Embora tenha sido invadido e ameaçado algumas vezes pela Síria, como nós falamos, e outros países vizinhos, entretanto, no ano de 586 a.C., foi invadido após duas outras invasões babilônicas anteriores e levado cativo por esta. Aqui está falando aqui 586 a.C., porque teve uma leva que teve a primeira, se eu não me engano, foi em 612 ou 610, e a segunda foi em 596, quando foi levado Ezequiel para Babilônia. Em 612, 610, Jerusalém foi invadida. Mas em 586, é o que acontece aqui que ele está registrando, é quando Nabucodonosor invade Jerusalém, arrasa com a cidade, destrói o templo, destrói os muros, destrói a cidade mesmo. E o que acontece? E aqui ele está registrando 586, que foi a última vez que eles invadiram Jerusalém e destruíram a cidade, porque até então eles não tinham destruído a cidade, mas eles invadem Jerusalém, destroem a cidade e levam o restante do povo. O que eles deixavam na cidade, meus irmãos? Era velhos, era pessoas que não podiam se locomover, né, para não ter trabalho. Mas a maioria das pessoas que tinham mais condições de trabalhar, eles levavam cativo, e eles levaram cativo para a Babilônia. Eu queria ler o Pense aqui,
Com o profeta Isaías somos desafiados a pedir que o Espírito Santo nos capacite cada vez mais para trazer mensagens, profecias e intervenções no contexto em que estamos inseridos. Então aqui, o nosso pense aqui, nós temos que buscar a Deus para que nós possamos ter as condições de falar acerca daquilo que vai acontecer, daquele perigo iminente a qual a sociedade a qual nós vivemos está correndo, a qual a igreja a qual nós frequentamos às vezes está correndo. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. E no ponto importante, a profecia israelita não era simplesmente voltada para questões do templo e do culto, mas também tinha um alcance político. Ou seja, a política estava muito defasada, como nós temos aqui no nosso país também. Ninguém acreditava mais na política, porque o povo, até os sacerdotes estavam roubando muito, tiravam só para eles e não tinha nenhuma, não sobrava nada para o povo. E aqui no contexto econômico e social, um período de prosperidade. Durante o período de reinado de Uzias, o Reino do Sul experimentou um grande desenvolvimento econômico. Então nós vemos que na época de Uzias, o povo de Israel estava vivendo um período econômico muito bom, muito próspero, né? E através disso, nós vemos que o que entra às vezes é a soberba, achar que não precisa de Deus, né? A ganância muitas vezes leva a sociedade a praticar a injustiça social. Então eles já estavam ali praticando a injustiça social pela ganância, porque a ganância acaba levando a isso. Então, pelo fato de ele estar sendo próspero, aquele reino estava sendo próspero, eles achavam que podiam fazer o que quisessem. Então eles estavam até abusando dos mais pobres. Até nós falamos isso na outra lição. As injustiças. Este período dos profetas Isaías foi de muita prosperidade entre o povo, mas em vez de fazerem uma justa distribuição de recursos e ganharem dinheiro de forma justa, passaram a oprimir e explorar os pobres, as viúvas e os órfãos. É como nós estávamos falando, irmãos. Ao invés de eles trazerem essa prosperidade a qual Deus estava dando a eles, para poder com que os outros pudessem ter mais condições também, para que as outras pessoas também pudessem receber esta bênção, pudessem ter condições também, ter uma distribuição de renda mais justa, o que eles estavam fazendo? Eles estavam só vindo a eles. E quando eles tinham oportunidade, ao invés de eles ajudarem alguém, ao invés de, eles tiravam aquilo que as pessoas tinham. Ao invés de eles ajudarem, eles tiravam. Eles procuravam o quê? A demanda era grande, então, vamos dizer assim, pagava o menos possível, ou seja, exploravam os órfãos e as viúvas, né? E nós vemos que isso é um pecado contra Deus. Porque Deus não tem coisa com Deus com exploração. O que Deus quer é que nós venhamos tratar todos com amor, com decência e com respeito. Então aqui estava faltando respeito com os seus próprios irmãos mesmo, da sua própria sociedade. Uma sociedade que estava querendo ver só o bem para si e não vendo o bem do próximo. E o que nós falamos no começo? Que Deus quer que nós vivamos, às vezes, em função do outro, né? Venhamos ter que o outro também viva bem. Mas o que eles estavam querendo aqui era só para eles, nada para o outro, tudo para mim e nada para você. É mais ou menos resumindo assim. E aqui na última parte desse tópico 2 aqui, do tópico 2 a parte 2, as injustiças, portanto, um ato de traição e uma abominação diante da bondade, fidelidade e amor de Deus para com seu povo. Nada pode ocupar o lugar dele no coração do ser humano, pois isso também se torna idolatria. Então nós vemos que eles estavam colocando até o dinheiro acima das coisas de Deus. Como nós vemos que eles estavam infligindo o sábado, que não era para eles trabalharem no sábado, mas eles estavam trabalhando no sábado, porque dizem, não, a gente não pode parar o nosso comércio, nós temos que ganhar, a demanda é muito grande, nós temos que fazer comércio. Então ele estava trabalhando no sábado, infringindo uma lei que Deus colocou, que não podia trabalhar no sábado. Então, eles colocavam isso e Deus começou a ver como se fosse uma idolatria. E nessa parte aqui nós vemos também a idolatria para com outros deuses. Deus via isso como um adultério, porque Deus tinha feito uma aliança com aquele povo. E o povo estava adorando outros deuses, Deus estava se sentindo traído, né, por aquele povo. Então aquilo para Deus estava enxergando como um adultério, porque o povo estava adorando mais o dinheiro do que a Deus, e o povo estava prestando culto a outras divindades, a outros deuses, mais do que ao próprio Deus. Então nós vemos aqui que Deus vê isso como uma idolatria e principalmente como um adultério contra ele. E uma religião de aparência. Com a mistura praticada pelo povo na adoração a Deus, Jeová e os seus deuses e aos deuses falsos, instalou-se uma falsa religiosidade
com alguns pecados bem graves cometidos. Os sacerdotes se uniram aos assaltantes do povo e passaram a roubá-lo. É como nós estávamos falando. Até os sacerdotes estavam roubando o povo, estavam defraudando o povo. Ao invés de ajudar, ao invés de ser um prestador de serviço, porque o sacerdote era sustentado, o sumo sacerdote era sustentado pelo povo. Mas eles, ao invés de ter uma prestação de serviço para o povo, eles estavam explorando o povo. E isso se tornou uma falsa religiosidade, porque Deus, né, ele quer que nós façamos as coisas por amor, né, com dedicação, não por aparência, não por aquilo para alguém ver. E eles estavam preocupando só que os homens estavam vendo, não que Deus estava vendo. Eles achavam que estavam enganando a Deus, mas a verdade eles estavam enganando a si mesmo. E aqui era uma coisa praticada, né? E Deus ele queria o quê? A adoração para ele. O culto teria que ser para Deus. Mas eles fizeram o quê? Eles estavam com uma falsa religiosidade. Estavam até sacrificando a outras divindades também. Isso, irmão, é muito sério, porque ou nós servimos a Deus ou nós não servimos a Deus. Alguns não servimos a Deus ou a Mamon. E Mamon é o dinheiro. Então os sacerdotes estavam servindo a Mamon, o amor ao dinheiro. É por isso que fala na palavra de Deus que o amor ao dinheiro é toda espécie de males vem do amor ao dinheiro. Porque quando entra o amor ao dinheiro, muitas coisas acabam entrando junto. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E aqui eles estavam preocupados com os seus bens financeiros. Muitos estavam até enriquecendo economicamente muito, até adquirindo terras. Mas nós vemos aqui que isso acaba o quê? Se tornando o quê? Um abuso contra a sociedade. E aqui tem mais ainda. Os sacerdotes se uniram aos assaltantes para roubá-lo. Uma religiosidade confusa e misturada com a idolatria da influência do culto a Baal. Eles importaram esse deus Baal para eles, e os sacerdotes estavam envolvidos, como nós falamos, nesse culto ao deus Baal. Eles sabiam que tinham que sacrificar a Deus, mas eles estavam sacrificando ao deus Baal também. E multiplicaram-se os pecados morais e sociais. Entretanto, no reinado de Ezequias, deu-se uma importante reforma religiosa. Servir a Deus é um estilo de vida, portanto qualquer aparência pode ser enganosa. Não adianta eles querer ter a aparência de quem estavam servindo a Deus, porque Deus estava vendo quem realmente eles estavam servindo. E Deus nunca é enganado. Nós nos enganamos, achamos que estamos enganando alguém. Mas a Deus ninguém engana. E aqui eles estavam sendo enganados por eles mesmos, achando que estava tudo bem, quando no entanto Deus estava falando, Deus estava o quê? Deus quer o culto para ele. E Ezequias aqui, como nós vemos, ele fez uma reforma, mas teve algumas coisas que ficaram infiltradas que ele acabou não conseguindo tirar. Né? Algumas coisas ele não conseguiu tirar, como nós vemos nas histórias, ele não conseguiu tirar toda essa abominação que existiu nesse reinado, nos reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e depois nós vemos Manassés. E aqui no Pense, quando a fé não é vivida segundo a vontade revelada de Deus, mediante a sua palavra, ela se torna uma fé de aparências. Deus nos convida a sermos jovens de fé verdadeira e obediência sincera à sua palavra. O ponto importante, a idolatria acontece quando colocamos outras propriedades antes de Deus. É o que nós estávamos falando, meus irmãos. Não adianta nós queremos ter uma vida para com Deus de aparências, uma vida para com Deus apenas para o que os outros possam ver. É que nem um sepulcro caiado, por fora é uma beleza, é que nem os fariseus, por fora se vestiam como tinham que se vestir, mas por dentro o que Jesus fala? São sepulcro caiado, ou seja, por dentro tudo podre, não vale nada. Mas Deus ele quer que nós venhamos trabalhar dentro do nosso interior e que isso venha fluir no nosso exterior também. Então aqui ele está falando que nós temos que viver. O Pense aqui está dando uma dica que nós temos que viver com obediência, com sinceridade a Deus Todo-Poderoso, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então aqui, não adianta nós queremos viver uma vida falsa, não adianta nós queremos ver uma vida de aparências, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que se passa dentro de nós. E aqui, meus irmãos, vamos já para a conclusão. Deus sempre terá um porta-voz nesta geração. Ele conta com a voz de jovens que se ergam para denunciar com coragem o pecado, mas ao mesmo tempo que ame o pecador, jovens que se comprometam não com este mundo e tudo que nele tem para oferecer, mas com Deus e com a sua palavra que produz vida. Para isso é necessário, como Isaías,
discernir as estruturas do poder religiosas, políticas, sociais para agir de forma relevante. Então, aqui a conclusão, Deus nos convida a nós falarmos, não ofendendo, mas falarmos com amor ao povo acerca daquilo que está pecando, daquilo que está errando. Os reis passaram, alguns reis, 2 reis, Uzias foi um rei bom, mas se ficou soberbo. Jotão ficou no meio termo. Acás, um rei terrível que sacrificou, a outros ídolos. Ezequias foi um rei bom, mas pediu para Deus para que vivesse mais 15 anos. Veio o seu filho, totalmente terrível. E também Ezequias ele abre as portas do seu palácio, abre as portas do seu tesouro, para que homens da Babilônia viessem. Ele mostra tudo que tinha no reino. Mostra toda a estrutura que existia em Jerusalém. O que acontece? Mais para frente, a Babilônia volta, invade ali, leva o povo cativo, destrói tudo. E Manassés também. Manassés, um rei terrível, que mata o profeta Isaías, segundo a tradição. Então Deus nos convida a nós proclamarmos o Evangelho com verdade, e denunciar essa religiosidade falsa, essa falsa aparência que muitos têm. Deus nos convida a dizermos aquilo que Ele mandou nós falarmos. Porque às vezes a verdade está em nós e nós temos que mencioná-la, nós temos que propagá-la, para que todos possam ver quem é Deus, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Rei da Glória. Então, meus irmãos, hoje a nossa lição foi essa. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.